vai começar com a sessão Múltiplas Linguagens do Conto Cinderela Surda, uma análise dos sentidos sobre a língua de sinais e a condição da diferença dos surdos. Então, a mestre Michele Duarte da Silva Schlemper é servidora técnica administrativa em educação do Departamento de Libras da Universidade Federal de Santa Catarina, doutoranda em estudos da tradução pela Universidade Federal de Santa Catarina, e também teremos a participação da professora doutora Neiva de Aquino Alves. Sejam bem-vindas, você pode começar, Michele. Eu não estou conseguindo abrir o meu vídeo. Seu vídeo. Certo. Ok, então vamos aguardar. Agora sim, estou lhe vendo. Pode começar. Tá tudo certo, então? Dá de ver agora? Tudo certo, sim. Estamos lhe vendo e também a apresentação. Ok. Deixa eu só arrumar a posição para melhor centralizar. Boa tarde, povo lindo. Né? Como foi apresentado, eu sou doutoranda na PGET, na UFSC. A minha orientadora é a professora Neiva de Aquino Alves, né? A quem eu devo muito agradecimento por todo o apoio. Esta apresentação de hoje é um recorte do meu projeto de pesquisa, onde eu procuro pesquisar sobre marcas culturais e ideológico-linguísticas dentro das literatura da comunidade surda, né? Então, o que seriam marcas culturais e ideológico-linguísticas, por que eu uso o termo literatura surda, né? Então, hoje é um pequeno recorte, nós temos 15 minutos, então, vamos lá. O tema, como foi falado, é múltiplas linguagens do conto Cinderela Surda, né? Múltiplas linguagens, por quê? Porque Cinderela Surda, ele traz a linguagem visual, né? As ilustrações, ele traz o português, e ele traz também o signwriting. Então, são múltiplas linguagens dentro deste conto. E nós procuramos, então, analisar os sentidos destas linguagens, a condição de diferença dos surdos, dentro desta adaptação surda. Deixa eu ver se eu consigo agora. Próximo. Né? Dentro desta adaptação surda, que faz parte da literatura surda. E eu trouxe aqui algumas imagens de alguns livros que vocês devem conhecer, né? Entre a Cinderela Surda, Rapunzel Surda, O Mundo das Bocas Mexideiras e outros tantos. O Homem que Amava Caixas. Então, aqui vocês vão encontrar literaturas da comunidade surda. Obras literárias. Débora, só um instantinho. Você vai passar os seus slides? Não passou aqui? Ai, perdão. Para mim, não. Vê aí direitinho. Deixa eu ver aqui. Diferente, deixa eu ver aqui. É que para mim já está no segundo. Tá ok. Tá ok, já. Tá certo aí? Tá. Eu mudei a tela, então. Eu botei agora menor, então peço desculpa. Eu tinha botado minha apresentação, mas pelo jeito não foi. Tá. Então, eu trago aqui para vocês algumas imagens da literatura surda e obras literárias da comunidade surda, né? E essas obras literárias vão ter criações, adaptações surdas e traduções, que segue a divisão feita por Mourão, né? Um pesquisador da área de literatura surda, em que vai dizer que criações surdas são aquelas criações, obras inéditas que nascem dentro da comunidade surda. As adaptações surdas, né, o que eu trago aqui como adaptação surda, são chamadas por Mourão e por Strobel como adaptações culturais, que se diferem das demais adaptações, por quê? Porque no bojo delas, o objetivo delas é trazer, por meio de uma adaptação de um conto já conhecido, né, famoso, mas ele traz histórias de vidas surdas dentro desse conto.
Ele traz experiências de vidas surdas. Personagens que outros contos eram ouvintes, agora são surdos. Eles têm que interagir com pessoas com problemas que são relacionados às próprias vivências surdas. E as traduções? As traduções, elas são histórias, elas trazem, então, para a língua de sinais, contos e histórias de outras, que nós já conhecemos, né, de outras línguas, mesmo que seja do português, ela traz para a língua de sinais. E, claro, toda tradução vai ter uma adaptação cultural, num momento, um sinal que antes falava que alguém ouviu, agora o tradutor pode traduzir como viu ou percebeu, mas ele não tem aquela alteração, ele não tem o objetivo de mostrar experiências de vidas surdas. Então, ele continua sendo uma tradução da Libras. E, por esta razão, sendo tradução super importante para a comunidade surda, conhecer a literatura mundial, a literatura brasileira, mas não faz parte, então, da literatura surda. A literatura surda seria composta, de acordo com os autores, né, com Mourão, com Carnot, com Strobel, né? Eu sigo essa linha, então, pelas criações e pelas adaptações surdas. Vamos ver se mudou. Indo adiante, teoricamente, no meu já mudou, não sei para vocês, mudou. Bom. Indo adiante, nós vamos com o objetivo desse trabalho, desse artigo, então, está sendo investigar a construção das identidades sociais e culturais a partir de uma perspectiva dialógica do discurso, né? Por que perspectiva dialógica do discurso? Porque nós estamos estudando ou fazendo a nossa pesquisa tendo como referencial teórico Bakhtin e o círculo, né? Que fala que o sujeito ele nunca é neutro, o que ele escreve, o que ele fala, o que ele expressa, o discurso, ele vem ele tem um emaranhado de questões, de fatos históricos, sociais, uma polifonia de contextos, de informações que fazem com que o sujeito escreva. Então, quando um tradutor, quando ele adapta um conto, ele está colocando ali sentidos a partir das suas próprias vivências. E de vivências que ele observa também nos outros. Porque ele escreve para o outro, pensando no outro, né? E essas linguagens que nós estamos buscando agora, esses sentidos, como que esses tradutores, adaptadores têm colocado dentro do conto, nós, então, observamos, estamos analisando a partir do verbal e do visual. E nisso também buscamos identificar a questão das identidades surdas, da identidade surda e da Libras, o uso da língua de sinais, como que ele se mostra dentro destas literaturas, dentro dessas traduções e adaptações literárias, né? A ADD, ou Análise Dialógica do Discurso, ela não é ela precede, ela não é uma teoria quantitativa, né? Ela é qualitativa, ela busca informações sobre sentimentos, sobre sujeitos, sobre formas de expressão, e por isso nós utilizamos nessa pesquisa as categorias de análise, nós separamos o seguinte: os autores da obra, qual o discurso desses autores, qual o contexto histórico que eles estão, né? Qual a síntese dessa obra de discurso? Nós procuramos analisar isso. O que ela tenta mostrar? O que ela traz para a criança, para o sujeito surdo e para o sujeito ouvinte? Porque, neste caso, nós optamos por analisar uma obra que está em português e com escrita de sinais. Então, o sujeito surdo e o sujeito ouvinte podem abstrair do conteúdo que estão ali dentro, né? Então, a gente vai analisar, o terceiro ponto, analisar essas linguagens que compõem a obra, porque além da escrita de sinais, no caso, é a Sunwrite, né? Da língua portuguesa, e tem a linguagem visual, as imagens também. Analisando os sujeitos, essa obra ela foi adaptada, né? Adaptada por 3 sujeitos. A Caroline Hessel, a Ludmilla Carnot, de azulzinho ali no meio,
e o Fabiano Souto Rosa, que está usando verde. Essa imagem é tirada da contracapa do final do livro, e vocês podem perceber que os 3 sujeitos, eles usam, nas camisetas deles, está o desenho do sinal deles. Né? Sinal é algo próprio do batismo do povo surdo, da comunidade surda. Então, isso já chama a atenção, tanto para a criança surda que vai observar, quanto para o ouvinte, para chamar, mas o que é isso? Isso significa que os 3 são membros da comunidade surda ativos. Né? A Caroline Hessel e o Fabiano Souto, eles são surdos, eles têm pesquisas na área de literatura, trabalham há longo tempo com educação de surdos, então eles têm todo um histórico, um local de fala que dá para eles a autoridade, a experiência surda de trazer para dentro da literatura as suas próprias experiências de vida, o que é importante para eles, da sua percepção. E imaginando o outro nessa relação. A Modeni Karnov, ela é ouvinte, mas ela é pesquisadora da área de literatura, também da área de educação de surdos, né? E sempre esteve envolvida ativamente com a comunidade surda. Ela é professora lá no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal de lá, orientou, se eu estou bem lembrada, a Caroline Hessel foi orientando no doutorado dela. Então, esses sujeitos, o lugar de fala deles, dá para eles autoridade diante da comunidade surda de receber essa literatura. Depois nós fomos para a síntese da obra, né? O que é? Eu não sei se todos vocês já conhecem o conto, e aqui estamos, da Cinderela surda, tá? E para mim deu problema aqui, vamos ver se aparece. Tá. O conto da Cinderela surda, gente, meu Deus, voltou? Achei. O conto da Cinderela surda trata-se de uma reescritura do conto clássico da Cinderela. Cinderela, todos vocês conhecem, né? Mas Cinderela surda, ela é uma adaptação surda por quê? Porque neste conto, a Cinderela e o príncipe são surdos. Né? Os dois aprendem a língua de sinais. Os interlocutores, com eles, então, a maioria não usa a língua de sinais. Tá? A Cinderela tem problemas de comunicação dentro de casa, porque a madrasta, as irmãs não usam. Rebaixam ela, porque ela é surda. Né? Mas, dos interlocutores no conto, a fada sinaliza com a Cinderela. Aparece Lepé, um professor. Quem é da comunidade surda já ouviu falar de um cara chamado Lepé, lá atrás, no início da educação de surdos em Paris. Um frade que foi um dos primeiros a começar a questão do ensino em sinais para os surdos. E este personagem é trazido para o conto, né? Que também acontece em Paris, né? E ele é o professor do príncipe e ensina a língua de sinais para o príncipe. Não está aqui, mas o oficial do príncipe também usa a língua de sinais. Tá? Ele sinaliza com a Cinderela. Outra coisa diferente é que neste conto não tem sapatinho de cristal, são luvas. A Cinderela ganha luvas rosas, lindas. O que nos mostra, o que nos leva a lembrar que para a comunidade surda, o que chama atenção são as mãos que sinalizam, as mãos que conversam, que comunicam, que dão liberdade ao povo surdo. Outra coisa, as irmãs da Cinderela, elas se fingem de surdas para experimentar a luva. Durante todo o conto, elas não usam língua de sinais. Mas, no momento que elas acham que saber língua de sinais, usar língua de sinais vai beneficiar elas, elas também querem. E, por fim, ali eu coloquei como o oficial sabe se comunicar com surdos. Ele usa de forma para comunicação com surdas. Esses são os diferenciais dessa adaptação surda, que difere ela do nosso conto clássico da Cinderela. Ou seja, não é só uma adaptação linguística de adulto para criança, né? De linguagem, de local, da Inglaterra para o Brasil.
de um personagem bonzinho, que antes estava e agora procura ser um final diferente para abrandar. Não é isso. É mostrar dentro deste conto experiências de vidas surdas. E isso é que faz essa adaptação não ser uma adaptação normal, mas uma adaptação surda, que marca a ideologia surda, a identidade surda, a língua surda e a cultura surda. Partindo adiante, a gente vai ver a análise, então, das linguagens, né? Vocês podem ver aqui, vocês já vão ver aqui, porque acabou de aparecer, a questão do Steinwright, né? Como eu falei antes, ela é uma obra bilíngue, tá? Eu não falei a palavra bilíngue, mas a Cinderela Surda é uma obra bilíngue, porque ela vem em Steinwright, escrita de sinais, e em português, que é a língua padrão utilizada no Brasil, né? Em Steinwright, a primeira coisa que aparece é o sinal de Cinderela. Depois vai dizer, esse sinal é a Cinderela, né? Por quê? Porque na língua, na cultura surda, a apresentação de uma pessoa é feita por meio de sinal. Este é o ponto de batismo, mais do que o meu nome é Michele e este é o meu sinal. Não, este é o meu sinal, eu sou a Michele. Aí eu posso dizer meu nome, digitalizar o meu nome a seguir. Mas quando as pessoas se referem a mim, elas não vão se referir a Michele, se eu faço parte da comunidade surda. Elas sempre vão se referir a Cinderela. E após este momento em que marca o sinal da Cinderela, durante todo o livro, ele não mais sinaliza, ele vai evitar sinalizar Cinderela. Ele sempre vai mostrar o sinal dela. Assim também é para o príncipe. Depois, o que vai chamar a atenção? No Steinwright, sinais como ela dizendo Cinderela é surda, né? Ela aprende a língua de sinais nas ruas. O príncipe é surdo. Então, os sinais de surdez, o sinal de pensa surda quando ela vê isso, né? Porque ali está marcando a cultura. Ela aprende a língua de sinais na escola. Um sinal que chama atenção, no terceiro quadradinho em cima, né, o segundo de cima, é a comunicação truncada, né? Onde aparecem as mãos fazendo isso aqui. Por quê? Porque na comunicação truncada, para a comunidade surda, isso é quando um surdo se encontra com um não surdo que não sabe língua de sinais. E isso é complicado, esse momento de fala. E quem pode colocar isso é quem tem essa experiência. Perdão, comunicação truncada está no segundo embaixo, mais embaixo. Eu trouxe só algumas imagens aqui. No artigo que a gente escreveu, né, junto com a professora Neiva, tem várias análises, vários recortes com uma explicação do lado para depois quem tem interesse em se aprofundar no assunto, tá? Com relação ao português escrito, enquanto lá no Steinwright começa dizendo sinal Cinderela, no português escrito não vai ter isso, porque não é próprio do português. No português escrito vai ter a nossa sequência linguística, mas vai dizer Cinderela e Príncipe eram surdos. Opa, eram surdos? Então, para uma criança que está aprendendo a ler o português, isso vai, como segunda língua, isso chama atenção. Para uma criança ouvinte, também chama atenção. Como assim Cinderela e o Príncipe eram surdos? Não eram, não. Mas nessa história eles eram. E a história vai continuar dando outras coisas, porque eles eram surdos e eles aprenderam a língua de sinais quando eram crianças. Olha a importância, olha o que está por trás aqui. Quando eles eram crianças, eles não aprenderam de adultos. Eles já tinham língua de sinais francesa, e daí já coloca ali a língua de sinais francesa. Opa, a língua de sinais não é tudo igual? Não é mundial uma única língua? Porque quem já trabalhou com surdos já ouviu essa pergunta. Quem nunca trabalhou com surdos pode ter essa pergunta na mente. Mas Libras não é mundial? Não. Tem língua de sinais brasileira, que é a Libras. Tem a língua de sinais francesa. Tem a língua de sinais americana. E a história vai continuar com outras marcações que vão chamando a atenção, né? A língua de sinais francesa,
Com quem que a Cinderela aprende? Ela aprende nas ruas de Paris, né? Comunicação era difícil aqui. Cinderela limpava a cozinha, mas a madrasta e as irmãs nunca estavam satisfeitas. A comunicação era difícil. Elas só faziam poucos sinais. Ou seja, chama atenção essa questão da comunicação. Se o outro não sabe a língua de sinais, como isso é difícil? Mais tarde, quando Cinderela entra no baile, a primeira coisa que ela faz, quando o príncipe chama ela para dançar, é dizer, eu sou surda. Ela não se apresenta, ela não diz, eu sou Cinderela, né? Ela diz, eu sou surda. E ele fala, opa, eu também sou surdo. Por quê? Porque dentro da comunidade surda, na cultura surda, isso marca a presença e identidade surda. Tu não tens vergonha de mostrar quem tu é, a tua diferença cultural, a tua diferença linguística. É normal, no encontro ou numa sala de aula, as pessoas perguntar, você é surdo? Ah, eu sou surda. Se começa por aí dizendo, e daí se apresenta sinal e assim vai adiante. E os dois vão conversando, né? Quando a fada dá o presente, e não é sapatinho, é uma luva, diz que ela coloca a luva em suas mãos, lindas luvas rosas. E daí fala, a fada sinalizou. Mais tarde, lá no final, vai dizer, vem a menina, o oficial sinalizou. Ai, perdão. Então, um minutinho para colocar, chamando a atenção, então, para a análise das ilustrações, vocês vão ver as mãos e o rosto, que são coisas importantes para a comunidade surda, sempre vão chamar a atenção. Cinderela sinaliza na rua, né, junto com os colegas, ela não tem vergonha de ser surdo. O príncipe aprende a língua de sinais de forma instrumental dentro da escola, né? Língua de sinais não se aprende só na rua, não é gesto, é algo a ser aprendido, né? Quando Cinderela foge, o que fica nas mãos do príncipe são as luvas, é uma luvinha, né? E, por fim, indo adiante, né? Vamos para as constatações finais. Então, já que o tempo voa. A narrativa, ela segue a trama da história clássica, mas ela atribui ao príncipe e à Cinderela marca de surdez, sendo que poucos interlocutores de língua de sinais na história. A obra, no conjunto das linguagens, escrita, pictórica e visual, ela apresenta representações dos surdos, que marcam a ideia de vida plena, de felicidade e de pertencimento a uma comunidade falante da língua de sinais. Essas questões de identidade e cultura surda estavam presentes nos textos nessas diversas linguagens, alfabética, português, ideográfica, Sunwrite, e pictórica, que são os desenhos, né, as imagens. Tem as referências ao final. Agradeço a todos. Desculpa o tempo e os meus desleixos com o Zoom, né? Quem quiser conhecer essa história e não tem o livro, no canal Cada Encontro eu conto um conto, uma das dos primeiros contos que eu conto é a história da Cinderela surda, e também está disponível esse conto no Librando, no projeto, na página Librando, Compartilhando Literatura Surda, que é um projeto da UFSC que a gente tem, onde a gente divulga e disponibiliza obras literárias da comunidade surda. Um beijão e tchau!